O Vitor, acho que você chegou a comentar aqui, mas assim, o Brasil tem um histórico bom, né, nessa área. Da onde vem isso? O Brasil Porque tem a gente não tem um histórico de investimento sério nisso. Ou tem? contínuo, não. É muito segmentado, mas para traçar um histórico, astronomia, astrofísica, essa área em particular que a gente chama de astrofísica de partículas, ela é muito privilegiada no Brasil por uns pioneiros, né? Essas coisas que acontecem no Brasil que de vez em quando aparece um campeão mundial de alguma coisa. Sim. Ou indo, sei lá, o Santos Dumont da vida. Isso, aparece sem Um Ayrton estímulo. Senna, um. Isso. No esporte aparece sem estímulo, aparece sem uma estrutura. Na ciência acontece a mesma coisa. De vez em quando tem algumas pessoas que não interessa a condição que elas estão operando, elas são tão geniais que elas acabam trazendo um benefício durável, né? E em particular nessa área que a gente chama de astrofísica de partículas, que o CTA está envolvido, a gente teve a sorte de ter provavelmente o cientista mais famoso do Brasil, que é o César Lattes. O César É, que é o Lattes, que dá o nome ao o Lattes. currículo Lattes, Ah, que hoje todo mundo hoje nem sabe que vem em homenagem ao César Lattes, né? Ele foi o pai dessa área, né? A eu não partícula que ele lembrava que ele era astrofísico. a partícula que ele. Naquele momento eu acho que ele não se denominava astrofísico, mas a partícula que ele descobriu, que é o meson pi, né, que tem uma importância muito grande na física como um todo, não só para o Brasil, mas na física como um todo, ele descobriu olhando para as partículas que vêm de fora da Terra. Ele não descobriu olhando com fontes terrestres. Exatamente porque ele precisava ir para uma região de energia que não tinha acelerador que fazia. Então ele falou: eu vou olhar para onde para tentar medir essa partícula. Eu falei: porque vem de fora. Porque o que vem de fora vem com muito mais energia. E foi aí que ele descobriu o meson pi, expondo sensores, emulsões, chapas fotográficas especiais no alto da montanha. Ele conseguiu medir algumas dessas partículas que veio a chamar de meson pi. Depois ele confirmou isso em aceleradores. Mais tarde ele conseguiu medir isso em aceleradores. E ele formou na Unicamp e no CBPF, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro, dois grupos que começaram essa área no Brasil sistematicamente, né? Eu fiz meu doutorado na Unicamp nesse grupo. Essa história do César Lattes, esse histórico dele, durou até a aposentadoria e tal. E aí, mais ou menos no começo da década de 90, começou um outro experimento, também fundado na Unicamp e no CBPF, como legado da história do César Lattes, que é o Observatório Pierre Auger, que trouxe essa área para um outro patamar, que é esse patamar que a gente vive hoje, que é de envolver a indústria nacional, de ter também aplicações tecnológicas desenvolvidas no Brasil, de construir partes do telescópios. Então eu acho que teve esses dois momentos, o momento pioneiro lá com o César Lattes e na década de 90, quando houve os novos grandes experimentos, quando essa área de pesquisa começa a entrar na era dos grandes experimentos, com grandes colaborações, com custos de centenas de milhões de dólares ou euros, né? E na astronomia mais clássica aconteceu uma coisa muito parecida. Teve lá os pioneiros, são nomes menos conhecidos do público comum, mas depois na década de 90 teve um boom também, com a participação da comunidade aqui da USP de São Paulo, no telescópio SOAR, que naquele momento era um telescópio que trazia muitas oportunidades de ciência para o Brasil e muitos desafios tecnológicos. Muitas partes do telescópio SOAR foram fabricadas aqui no Brasil. Então eu coloco ali na década de 90 esses dois grandes observatórios, o SOAR e o Observatório Pierre Auger, como o início dessa segunda fase, né, com os seus líderes, pessoas que também eram geniais no que faziam, e trouxe essa modernidade para a astronomia, para a astrofísica brasileira, agora não só com contribuição científica, mas com contribuição tecnológica e da indústria Legal. brasileira. E eu sou meio fruto, o CTA e a minha carreira é meio fruto desse desenvolvimento. Eu sou a terceira geração dessas pessoas que estão envolvidas com essa classe de experimento aqui no É, Brasil. é bonito, mas ao mesmo tempo é triste, né? Porque no final a gente continua dependendo de talentos individuais, né? Estamos muito melhor do que no passado, eu diria. Mas é verdade, a gente não tem uma estrutura de formar e trazer.
O paralelo com o esporte eu acho que é muito adequado, né? Sim. A gente não tem uma formação de atleta lá na base que dá condições para a criança que tem algum talento especial esportivo se desenvolver, ir para uma escola que compreenda, uma escola formal que compreenda que ele é um atleta, que vai dar formação de... Mais do que isso, né? A gente tem um monte de atleta que de repente seria fantástico que a gente nem descobriu o que era. Nem descobriu, porque muito provavelmente passa por dificuldades e não tem condição de treinar. A mesma coisa acontece com o cientista. Então, e eu acho que é pior ainda com cientistas, é minha opinião, porque a gente acaba deixando uma boa parte da nossa população ignorante em ciência, né? A maioria das pessoas que terminam o colegial, a não ser quando faz uma escola muito boa, elas são completamente ignorantes em ciência. E isso não é depreciativo, não é responsabilidade das pessoas, Sim. é responsabilidade da sociedade. A nossa escola, a nossa sociedade, e também digo para você que não é muito diferente em outros países, não, a gente não educa cientificamente as pessoas. É o que você está falando assim, a gente não ensina um método científico, né? Exato, a gente não ensina um método científico, a gente não tem contato com o pensar ciência, com o pensar Você científico. acaba sendo uma decoreba, você ensina alguns conceitos, Exatamente. mas não o método científico em si. Não uma atitude, uma postura científica frente à realidade, frente à informação que você recebe, né? E se a gente fizesse isso melhor, aí iam aparecer cientistas. Ia ter outras consequências positivas que eu não quero nem entrar aqui para a gente não Não estender a conversa para o lado errado. Pro lado errado. Manda mais pergunta aí, Mandíbula.